Bom, pessoal, vamos então prosseguir e encerrar com esse vídeo a apresentação aí dos pontos principais do direito administrativo constitucional. Então, a gente falou sobre princípios, né, os princípios que estão lá no caput do artigo 37 e aqueles que também são considerados princípios da administração, porém, princípios implícitos. E aí, esses são princípios que se aplicam à administração pública como um todo, direta e indireta, todas as entidades. Depois a gente falou um pouquinho sobre os agentes públicos, quer dizer, as pessoas que vão integrar a administração, trabalhando na administração pública. A gente viu que há 5, né, tipos de vínculo diferentes: os titulares de mandato, integrantes de poder, e aí os outros que são os servidores públicos, titulares de cargo efetivos, empregados públicos, os titulares de cargo em comissão, que são de livre nomeação e exoneração, e os contratados temporariamente, né? A gente viu as suas características de forma geral, e agora a gente vai falar e encerrar essa parte sobre as contratações da administração pública. Então, assim, existe essa dimensão dos recursos humanos, que a gente falou, que é a ideia do concurso público, ainda que haja algumas exceções. Mas, assim, há um outro conjunto de relações que a administração pública estabelece, que são propriamente contratações, não contratação de pessoal, que foi o que a gente falou antes, mas de contratação de serviços mesmo, enfim, empresas privadas que vão que vão desenvolver algum tipo de relação contratual ou, enfim, de direito administrativo com particulares. E como é que isso funciona, né? É claro que há uma variedade de tipos de relações que a administração pública pode estabelecer com particulares, mas a Constituição estabelece alguns princípios e algumas regras gerais, e algumas dessas relações a Constituição já prevê, né? Então, qual é o princípio geral? O princípio geral é o da licitação. O que é a licitação? A licitação é um procedimento pelo qual a administração pública deve selecionar dentre os interessados, quer dizer, fazer um processo aberto pelo qual todos os interessados que apresentem as qualificações para aquilo que a administração quer contratar podem ter as mesmas condições de concorrer. Então, a licitação se opõe a uma contratação direcionada. Quer dizer, então, um particular, vamos supor que eu quero comprar, enfim, um livro. Eu vou lá na livraria que eu quiser e compro. Enfim, ou eu posso fazer uma pesquisa de preços, né, em várias livrarias e ver qual é melhor, considerando que o livro, o critério, né, relevante vai ser o preço, considerando seja sempre livro novo que esteja disponível. E eu posso então fazer uma avaliação de preços em várias, por exemplo. Isso se aproximaria um pouco, ou eu posso, claro que comprar um livro ninguém vai ter interesse de fazer isso, ou eu posso avisar várias livrarias e dizer, olha, eu vou comprar um lote grande dos livros tais, quanto que vocês me oferecem de preço? Então, isso seria uma coisa similar a uma lógica de uma licitação. Então, a ideia, e aí, de novo, né, que decorre da lógica da isonomia e da impessoalidade, é a de que a administração deve usar um mecanismo de contratação que, de um lado, assegure igualdade de chances, de condições, de oportunidades para todo mundo que queira contratar com a administração. Quer dizer, considerando a ideia de isonomia, de impessoalidade, por que a administração vai contratar com aquele e não com aquele outro, né? De outra parte, a licitação quer obter o melhor serviço, bem, ou o que quer que seja que a administração precise, o melhor para o atendimento do interesse público. Então, a licitação ela vai equilibrar esses dois elementos. De um lado, garantir que todo mundo que tem interesse possa concorrer em igualdade de condições, e de outro, assegurar o melhor interesse da administração. Isso eventualmente pode levar a licitação não ser possível, né? Não ser viável, seja porque a administração tem que atender com urgência alguma necessidade, e aí a gente tem as hipóteses de dispensa, isso vai ser regulamentado na lei, eu estou só dando uma ideia geral para vocês, ou porque em determinadas situações
a necessidade que a administração tem é muito específica, e é impossível haver uma competição real entre os eventuais fornecedores daquilo que a administração precisa. Quer dizer, a gente chama um objeto singular, ou então não há muitos fornecedores. Quer dizer, há hipóteses em que a competição é inviável e por isso a licitação vai ser inexigível, e há hipóteses em que o nível de urgência em que se precisa de algum bem, serviço, enfim, é tão grande que você não vai ser possível também fazer a licitação, mas já ir por uma outra razão. Então, assim, a licitação é importante vocês terem esses dois elementos na cabeça, quer dizer, não é apenas ou exclusivamente para tratar igual todo mundo que por acaso esteja interessado em prestar o serviço ou vender a coisa ou fazer, enfim, o que quer que a administração precise. Ela tem uma dimensão também de conseguir o que a administração precisa, né, de realizar aquela finalidade ou, enfim, necessidade que a administração tem. E, portanto, esses dois elementos. Mas o princípio geral é o da licitação. Ele poderá até ser excepcionado, a lei poderá regular exceções, mas o princípio geral é o da licitação. Como é que a gente sabe disso? A gente começa lá no artigo 22, que trata das competências legislativas da União. No inciso 27, a gente vai ver lá no 22, que compete à União estabelecer normas gerais em matéria de licitações e contratações da administração pública direta e de autarquias e fundações, e normas de licitação e contratação para sociedades de economia mista e empresas públicas. E aí aqui a Constituição já estabelece uma distinção que é importante, vai ser repetida na Constituição e que enseja uma discussão enorme, que é o seguinte: embora a regra geral seja a licitação para as contratações da administração, como é que isso vai ser feito? Né? Assim, como é que o procedimento licitatório vai ser feito? Existem muitas formas de fazer. Né? Eu posso, por exemplo, abrir, tipo assim, então tem aqui o aviso e dou um prazo para qualquer pessoa que tenha interesse apresentar uma proposta, por exemplo, ou eu posso ter uma lista, né, de pessoas credenciadas que prestam aquele serviço e eu vou lá e peço propostas dessas pessoas. Eu posso abrir, né, tipo um leilão, enfim, isso que vocês vão estudar em direito administrativo, são modalidades que existem de licitação, concorrência, tomada de preços, leilão, etc., vários tipos. Quer dizer, então existem muitas formas diferentes de fazer. E o que a Constituição sinaliza muito claramente é que o regime jurídico das licitações e contratos, da administração pública direta e das autarquias e fundações não haverá de ser o mesmo daquele das sociedades de economia mista e das empresas públicas. Por que não haverá de ser o mesmo? Sobretudo quando as sociedades de economia mista e empresas públicas estão desenvolvendo, explorando atividades privadas em regime concorrencial. Por que não vai ser o mesmo? Bom, porque a administração pública, na verdade, o Estado, porque para a criação dessas entidades é preciso lei, como a gente já mencionou, optou por criar uma sociedade de economia mista ou uma empresa pública justamente porque se tratava de uma entidade de natureza privada. E mais ainda quando ela é criada para desenvolver uma atividade econômica em regime concorrencial com as empresas privadas, puramente privadas, que exploram aquelas atividades. Ora, se essa foi a finalidade do interesse público em criar essas pessoas jurídicas de direito privado para realizarem essas funções usando a estrutura do direito privado, não faz sentido, e é isso que a Constituição diz, na verdade, que você exija ou imponha a elas a mesma estrutura da administração direta das fundações e autarquias, ou seja, das pessoas jurídicas de direito público que integram a administração pública. Mas esse é um tema extremamente complicado, justamente, na verdade, porque embora a Constituição faça essa distinção, o legislador, até recentemente, não tinha disciplinado de forma organizada esse regime diferenciado. Então, a gente já vai falar sobre isso, mas só para vocês entenderem. Então, a gente tem essa previsão do artigo 22, que já prevê como regra geral licitações, e aí a gente tem lá no nosso artigo 37, que é que a gente está estudando de forma mais sistemática nesse momento, mas, na verdade, esse tema, né, das contratações vai ser tratado pela Constituição e outros dispositivos também. Ele vai tratar especificamente disso no artigo
37, inciso 21, que diz assim: ressalvados os casos especificados na legislação, e aí lembrem, o caput se aplica a todo mundo, né? A administração pública direta e indireta de todos os entes. Voltando para o inciso 21. Ressalvados os casos especificados na legislação, obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusula que estabeleça a obrigação de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, que somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Então, em relação a obras, serviços, compras e alienações, o artigo 37 e 21 prevê a regra geral da licitação, quer dizer, a lei vai regular, a lei poderá excepcionar, nas hipóteses em que não seja viável, como nesses meus exemplos que eu dei, e a Constituição tem uma preocupação com a igualdade, né, garantir igualdade de condições e que a licitação não exija qualificação técnica e econômica que não seja necessária para realizar o objetivo. Porque vejam vocês, imagina que a administração quer contratar, enfim, comprar papel higiênico. Num exemplo assim prosaico, comprar papel higiênico. Ora, deve ter muita gente que pode fornecer papel higiênico, né? Mas imagina que a Constituição exige, que a Constituição não, que a administração, quem está fazendo a licitação, exige que a empresa que vai a ser contratada, que vai participar da licitação, tenha um capital social de 10 milhões de reais. Ora, a pergunta é necessário um capital de 10 milhões de reais para prestar a obrigação que vai ser contratada? Quer dizer, a lógica que está por trás disso é uma lógica econômica. É claro que a administração, quando vai contratar, sobretudo uma coisa grande, uma obra grande, e isso acontece, infelizmente, com alguma frequência. Quer dizer, a administração contrata uma obra grande, faz uma licitação, contrata uma obra grande, e a empresa, na verdade, é uma empresa de fundo de quintal, que não tem estrutura econômica para cumprir a obrigação que contratou, e não consegue cumprir, e o contrato, enfim, a administração tem um desgaste enorme de fazer uma licitação e, no fim das contas, a empresa não tem condições econômicas, não tem estrutura, não tem capital de giro para prestar o serviço, a obra que ela contratou. Então, exigências de qualificação técnica e econômica são importantes para garantir o cumprimento da obrigação, né? Mas elas têm que ter a ver com o cumprimento da obrigação. Então, provavelmente, o fornecimento de papel higiênico não exige, né, um grande capital social, um enorme capital social. E por que essa é uma preocupação importante? Porque se você começa a criar exigências que, na verdade, não são necessárias para promover, garantir o fim que a administração quer, quer dizer, o serviço, a obra e tal, e você começa a criar exclusões, você começa a excluir competidores que poderiam estar participando da licitação. E ao fazer isso, você está afetando a isonomia e a impessoalidade, até você poder chegar a um ponto que você vai criando tantas restrições que, na verdade, no fim das contas, não sobra quase ninguém. E aí você acaba fazendo um direcionamento da licitação sob a falsa aparência de que são critérios objetivos. Mas, por exemplo, se você começa a exigir, não, tem que ter um capital social acima de tanto, aí já excluiu, digamos assim, as empresas médias. Tem que ter filiais em tais lugares. Aí você já excluiu, eventualmente, empresas regionais. E, eventualmente, isso pode ser relevante, depende do qual é o serviço, qual é a obra, qual é o objeto do contrato. Mas se não for relevante, aí você já exclui as regionais. Aí você ficou só com as nacionais de grande porte. Aí você pode chegar a um ponto de que, na verdade, por meio desses falsos critérios, falsas exigências, você conduz, na verdade, a contratação para alguém, para uma empresa, a pretexto de estar fazendo uma licitação aberta. Então, daí a preocupação constitucional de as exigências que vão constar de uma licitação, elas terem uma relação de pertinência, de necessidade com o objeto. Infelizmente, a gente tem tido, às vezes, maus resultados de licitações por
talvez poucas exigências, né? Enfim, poucas exigências para a garantia do cumprimento da obrigação. E isso, enfim, às vezes leva, como eu dei exemplo, né, a contratos frustrados que há todo um esforço, na verdade, a empresa quebra, a empresa falha, a empresa não tem capital de giro, a empresa não consegue prestar, aí vai atrás de empréstimos, não consegue, aí entra com ações, ajuizações contra o poder público, querendo o reequilíbrio do contrato, enfim, há uma série de questões que podem acontecer aqui. Esse dispositivo, repito, trata de obras, serviços, compras e alienações. A lei principal que regula esse tipo de licitação para esse tipo de objeto e as contratações administrativas é a Lei 8666, a famosa Lei 8666 de 93, que, enfim, estabelece as modalidades de licitação para esse tipo de relação, né, de obras, serviços, compras e alienações que a administração pública vai usar. Bom, só que aí nós temos, e aí voltando, quer dizer, a situação das sociedades de economia mista e empresas públicas exploradoras de atividade econômica. E aí a gente vai lá para o artigo 173, que é o que trata delas, né? A gente ainda não estudou ordem econômica, mas a Constituição e, portanto, a intervenção do Estado na economia, quer dizer, o papel do Estado na ordem econômica, a gente vai estudar isso no quarto período. Vocês já viram que a gente tem muito assunto no quarto período, como teve nesse, mas se Deus quiser a gente vai conseguir chegar lá. Mas o artigo 173, ele regula a possibilidade de criação dessas pessoas jurídicas para a exploração de atividade econômica em regime concorrencial. Então, se vocês forem comigo lá no 173, que eu já estou chegando, vocês vão ver o seguinte. Cadê? Peraí. 173, tá. Ressalvados os casos previstos na Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse público, conforme definidos em lei. Então, uma lei, então, a intervenção, a possibilidade do Estado de intervir por meio de uma sociedade de economia mista ou de uma empresa pública em uma atividade econômica depende de lei, tá? Que diga que aquilo é imperativo de segurança nacional ou relevante interesse coletivo, porque isso é uma exceção à livre iniciativa. Isso a gente vai ver depois. Mas aí vem o parágrafo 1º, que é o que nos importa de forma mais direta agora. A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, ou seja, empresas controladas por elas completamente, que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre, ou seja, uma lei deve criar o regime jurídico dessas pessoas jurídicas de direito privado, que, embora integrem a administração pública, tem uma particularidade muito grande, que é o fato de serem pessoas jurídicas de direito privado e o fato de que exploram atividade econômica num regime concorrencial. E aí, esse parágrafo 1º, que prevê essa lei, diz que um dos assuntos que essa lei vai disciplinar inciso 2º, a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Então, lembram que eu falei que embora os empregados públicos, né, ou seja, as pessoas que ingressam na sociedade de economia mista e empresas públicas ingressem por concurso, o regime deles trabalhista, nos termos aqui do artigo 173, parágrafo 1º, 2, é o regime privado. E por que a Constituição exige isso? E há outros dispositivos, né, que impede, por exemplo, que ela tenha benefícios tributários, fiscais, porque o Estado está intervindo num regime concorrencial. Se essa empresa tiver um regime diferenciado, isso poderá beneficiá-la ou prejudicá-la, né, num regime concorrencial. E se o objetivo que levou à sua criação, o objetivo de interesse público que levou à sua criação, foi que ela atuasse num regime concorrencial, ela tem que ter condições para isso. E o inciso 3º fala especificamente licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração. Então, a ideia é que você tivesse regras específicas para a administração, para as sociedades de economia mista e as empresas públicas, porque a situação delas é diferente, né?
esta lei foi editada o ano passado, em 2016, a Lei 13.303, prevendo um regime diferenciado para as sociedades de economia mista e empresas públicas, tá? Até a edição desta lei, portanto, durante todo esse período, houve, e na verdade continua a haver, muitas discussões sobre em que medida se aplicava ou não se aplicava a exigência de licitação para as sociedades de economia mista e para as empresas públicas exploradoras de atividade econômica. E, assim, um consenso que se construiu, quer dizer, a coisa é muito discutida, mas algumas coisas se tornaram mais ou menos consensuais. Então, por exemplo, para a atividade fim das sociedades de economia mista e das empresas públicas, por exemplo, Petrobras. A Petrobras vende petróleo. Não faz sentido. E aí, alienações é a categoria. Então, a Petrobras tem que fazer licitação para vender petróleo no posto? Não faz sentido. Esse é o objetivo dela, é vender para todo mundo, não é para quem der ela nem pode discriminar em termos de preço, porque seria vedado pelas normas de direito do consumidor, né? Ela não pode dizer, quem dá mais é que leva. Ela tem que estabelecer uma oferta de preço e todo mundo que quiser comprar vai poder comprar. Então, não faz sentido a exigência da licitação para o desenvolvimento da atividade fim dela. E em relação a atividades meio, quer dizer, se entende que ela tem que listar, mas, quer dizer, uma parte da doutrina dizia que aplicava 8666, outra parte dizia que não, que só os princípios do 37, enfim. Isso é uma discussão muito grande e alguns setores tiveram leis autorizando a edição de normas específicas, como no caso do petróleo, outros não, e aí a discussão ficou em tese, se aplica 8666, aplica só princípios e tal. O que é atividade meio também, essa é uma discussão, quer dizer, atividade, em alguns exemplos é muito fácil, atividade fim, né? Vender energia elétrica, né? Eletrobras, por exemplo, as suas subsidiárias, mas outras coisas podem ser bem mais difíceis de definir, se são atividade fim ou atividade meio. Mas o fato é que agora veio essa nova lei, que a gente ainda está, na verdade, enfim, absorvendo, né? Que pretende ser esse estatuto jurídico da sociedade de economia mista e das empresas públicas. Então, a regra, assim, sistematizando até aqui, a regra geral é da licitação. Existem muitos jeitos de fazer licitação, portanto, quando a gente fala a licitação, né, é uma ideia geral, mas que a modalidade, as formalidades, as exigências, ser mais rígida, mais complexa, menos, quer dizer, isso tudo é a lei que vai disciplinar. A ideia subjacente é que você tenha uma competição e igualdade de chances para os interessados que tenham, né, uma qualificação necessária para atender o interesse da administração pública. Essa é a ideia. Como na prática isso vai ser feito, existem muitos jeitos de fazer e a lei vai tratar desse assunto, né? Essa é a regra geral que decorre da competência legislativa lá do artigo 22 e que decorre do artigo 37, inciso 21, também estabelece essa regra geral. E é indicada, desde logo, a distinção, tanto no artigo 22 quanto no artigo 173, de que as sociedades de economia mista e as empresas públicas que exploram atividades econômicas têm que ter um regime diferenciado, porque não faz sentido que elas tenham o mesmo regime, considerando a opção, né, constitucional e legal que as criou, que pretendeu justamente utilizar uma estrutura de direito privado, porque se entendeu que essa era a melhor forma de atender o interesse público vinculado à sua criação. Até aqui a gente falou de obras, serviços, compras e alienações, que é de que o artigo 37 trata e também do que o artigo 173 trata. Esse é um tipo, né, de contratação da administração, quer dizer, ela está comprando alguma coisa, ela contrata uma obra, ou ela está vendendo alguma coisa, ou ela está contratando um serviço, né? Mas existem outras figuras que a Constituição prevê, e outras ainda que a Constituição não trata, mas que a legislação vai prever, porque há uma competência para prever licitações e contratações, mas há um outro tipo de contratação que tem uma natureza diferente, que a Constituição regula de forma específica e que eu quero mencionar para vocês, que são as concessões de serviços públicos. Então, lá no artigo 175, quer dizer, a gente já
quando a gente falou de competências político-administrativas dos entes, sobretudo da União, mas também dos estados e dos municípios, a gente falou que mencionou as competências, por exemplo, do artigo 21 da União, para prestar determinados serviços. Por exemplo, energia elétrica, né? Transporte ferroviário interestadual, telecomunicações. Essas competências, a Constituição prevê, e a gente mencionou isso na ocasião, que a União, né, o Estado, no caso de gás canalizado, o município nos seus serviços de interesse local, transporte, enfim, serviços funerários, a gente falou, né? Esses serviços podem ser prestados diretamente, né? O próprio ente presta, cria algum tipo, uma secretaria, um órgão, ou ele pode ser delegado para particulares ou para, enfim, pessoas jurídicas privadas. A execução, quer dizer, o titular continua sendo o poder público, ele regula, ele fiscaliza e tal, mas a execução pode ser delegada por meio de concessão, permissão, em alguns casos de autorização também. Vocês vão estudar de forma mais aprofundada o que é a concessão, o que é a permissão, o que é a autorização, etc. Mas, especificamente em relação à concessão e à permissão, a Constituição vai prever lá no artigo 175 que ela deverá ser precedida de licitação, né? Quer dizer, e aí eu quero que vocês percebam que essa é uma relação completamente diferente da administração pública com o particular. Quer dizer, uma coisa é a administração contratar uma empresa de engenharia para construir um hospital, né? Ou contratar a prestação de um serviço para desenvolver um software que a administração precisa. Enfim, ou contratar o fornecimento de cadeira, mesa, o computador, etc. Isso é um tipo de relação. É aquela relação de aquisição, né, obras, serviços, alienações, etc. Uma outra relação é a concessão de um serviço público, quer dizer, em que você vai ter uma relação muito mais complexa, em geral muito mais longa, porque os prazos, né, dos contratos de concessão em geral são longos, em que o objeto da contratação vai ser, ele até pode envolver obra, né? Às vezes existem as duas coisas juntas, quer dizer, às vezes prestar o serviço vai envolver a realização de obras também, mas a concessão, quer dizer, você conceder, você delegar a prestação do serviço ao particular é um outro tipo de contratação. Repito, existem outros, parceria público-privada e tal, outras coisas outros tipos de relação que a administração pode estabelecer com os particulares, né? Mas, assim, a Constituição, além, né, de obras, serviços, alienações e compras, a Constituição trata especificamente dos contratos de concessão. Então, o artigo 175 diz: incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Então, essa é uma regra geral para todo mundo. E diz o parágrafo único: a lei disporá sobre o regime das empresas, concessionárias, permissionárias de serviço público, o caráter especial do seu contrato, sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão, tratará dos direitos dos usuários, política tarifária e obrigação de manter serviço adequado. Então, existe uma legislação específica, na verdade existe uma norma geral, que é a Lei 8987, que trata da concessão de serviços públicos, e existem leis específicas que tratam da concessão em determinadas áreas, quer dizer, complementam. Então, existem normas que tratam da concessão no âmbito do setor elétrico, normas que tratam na área de saneamento, enfim, existem normas específicas que vão regular a licitação e a contratação da administração pública nesse tipo de relação que é a relação da delegação do serviço público, por meio da concessão e da permissão. E aí aqui a gente também tem que ter como regra geral a licitação. Claro, podem haver exceções, enfim, em que a competição seja impossível, a gente já viu essas ideias gerais, mas a regra geral também vai ser a licitação, quer dizer, a ideia de que a administração pública que decide, né, delegar a execução do serviço público deve buscar entre os interessados garantir igualdade de condições, oportunidades a todos que possam ser interessados e, simultaneamente,
tentar estabelecer critérios que avaliem aquele que pode melhor, da forma mais econômica, para o usuário, da forma mais interessante para a realização dos fins pretendidos, a concessão, a realização do serviço público. Então, repetindo que a licitação vai ter sempre esses dois elementos. Esse é um tema importante que eu queria destacar, porque da década de 90 para cá, houve uma série de reformas constitucionais e legais, os serviços públicos crescentemente passaram a ser delegados. Portanto, a gente tem a maior parte dos serviços públicos dos quais a gente se utiliza são hoje prestados por concessionários de serviço público, ou eventualmente permissionários dos serviços públicos. Então, as companhias telefônicas são concessionárias ou permissionárias em alguns casos, a água é uma empresa, no caso do Rio de Janeiro, né? É uma empresa da administração indireta, porém que recebeu uma delegação ano passado, antes de que houvesse licitação. Energia elétrica é uma concessionária, telefone, já falei, e enfim, ferrovias, muitas foram a gente chama de privatizadas, mas na verdade a expressão privatizadas às vezes é usada de forma técnica, porque às vezes as pessoas usam privatizadas para dizer que houve uma concessão de serviço público, o que é uma coisa, outra coisa é quando o Estado decide vender uma sociedade de economia mista ou vender uma empresa pública, a empresa. Isso é uma coisa diferente da concessão de serviço. Em algumas ocasiões no passado aconteceram as duas coisas, né? Então, você vendeu a sua sociedade de economia mista que você tinha, ou empresa pública que você tinha, e concedeu o serviço. Mas são coisas diferentes. A titularidade do serviço continua enfim, quando acabar o prazo da concessão, continuará sendo titular de serviço. E outra coisa é a empresa que você tinha, que você decidiu vender, e aí sim, o termo técnico é privatizar. Você decidiu alienar aquela pessoa jurídica que você tinha, o que é uma coisa diferente da delegação do serviço, embora elas tenham acontecido simultaneamente em alguns momentos. Então, as concessões de serviço público, vocês vão estudar em direito administrativo, é um tema que se tornou extremamente importante, a regulação, a fiscalização, o fim, quer dizer, o que acontece quando termina, enfim, tudo que envolve uma relação complexa, que demora em geral 20, 30 anos, os prazos, né, de concessão, quer dizer, estradas também muitas foram concedidas, e como essas concessões já têm um certo tempo, agora algumas questões estão se colocando em relação ao encerramento delas, a eventual renovação, prorrogação ou não, nova licitação para escolher um novo concessionário e assim por diante. Então esse é um tema extremamente importante que vocês vão estar estudando. E existem, e aí eu encerro com isso, assim, outras relações que a administração pública pode estabelecer com os particulares, quer dizer, e há relações e há uma legislação mais recente que estabelece relações que não são propriamente relações contratuais, exatamente, são relações de colaboração com o terceiro setor. Então, na verdade, eu estou dando esses dois exemplos porque eles decorrem da Constituição. A Constituição também fala de colaboração com o terceiro setor de forma genérica, mas eu quero que vocês percebam que existem vários tipos de relação da administração pública com a sociedade de forma ampla, com os particulares. Algumas delas estão previstas na Constituição, a regra geral é a licitação, mas existem outras que a legislação prevê que vão também estar subordinadas à licitação, mas existem ainda outras que têm um perfil um pouco diferente, quer dizer, de colaboração em que a ideia de licitação pode ser pertinente, mas que em outras situações não será. Quer dizer, por exemplo, quando a administração pode ter interesse, por exemplo, de estabelecer relações com todo mundo que queira colaborar. Por exemplo, se a administração não tiver nenhum custo com aquilo, enfim, quem quiser colaborar, às vezes filantrópicas, o terceiro setor de forma geral, que queira colaborar com a administração para realizar aquilo, não há necessidade de excluir, porque quanto mais melhor. Quer dizer, a licitação vai ter que ser usada quando você tem que selecionar alguém e quando há, obviamente, um custo, um ônus para a administração. Então, estou dizendo isso para vocês terem uma ideia de que as relações da administração pública hoje em dia, elas são cada vez mais complexas, né,
com a sociedade, e vocês vão estudar isso em direito administrativo. E as relações contratuais clássicas de compra, venda, contratação de obra, serviço continuam importantes, as concessões de serviços públicos continuam importantíssimos, mas existem outras figuras, cada vez mais existem mecanismos de colaboração, de parceria, que vão ter disciplina própria e que vocês vão estudar em direito administrativo. É claro que a todas elas se aplicarão os princípios gerais, lá do capítulo 37, né? Legalidade, impessoalidade, publicidade, eficiência, moralidade e os implícitos também de razoabilidade, proporcionalidade, motivação e devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Esses princípios se aplicarão em qualquer circunstância. A disciplina específica das relações, ela vai, enfim, ser construída pela legislação em função das necessidades que vão se apresentando a cada momento. E isso vocês vão estudar lá no direito administrativo de forma mais detalhada. O meu objetivo era que vocês tivessem uma visão geral dos princípios, da estrutura da administração direta e indireta, das estrutura geral dos agentes públicos e da licitação, as regras do artigo 37 e essa situação específica das sociedades de economia mista e empresas públicas e a regulação das concessões. E o resto vai ficar para direito administrativo, ok? Abraço para vocês, tchau, tchau.